Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você está assistindo isso é porque tu vai fazer o concurso DEFON em algumas horas. Então eu tenho alguns macetes aqui para te passar que podem ser muito valiosos ali na hora da prova. Isso provavelmente vai aumentar aí teus acertos. E primeiramente é importante dizer quem sou eu. Meu nome é Gabriel Moura. Eu fui aprovado no DEFON em menos de um ano de cursinho. E eu acho que o meu grande diferencial não foi, saber muita matéria ou ser mais inteligente que os outros. Foi principalmente a parte estratégica e a parte mental. Portanto, eu vou focar aqui na parte estratégica. Eu tenho falado muito sobre isso lá no meu Instagram, com os meus alunos do Protocolo DEFON. E eu acho legal tocar nesse ponto aqui com vocês, principalmente no macete que eu tenho para falar no final desse vídeo. Vamos lá. Primeiro, é importante vocês entenderem o que eu fiz na minha prova ali relacionada à estratégia. Bom, no primeiro dia, que era o que eu me considerava melhor, eu foquei ali primeiro em inglês. Comecei, na verdade, fazendo um brainstorm da redação. Eu já falei sobre isso lá no meu Instagram. Eu costumo botar os tópicos que eu vou falar. Por exemplo, vou começar com uma citação e aí vou usar esse argumento. Eu boto todos que vieram na minha cabeça, escolho os dois melhores, já penso ali o que eu vou falar sobre cada um, se tem algum repertório. E aí disso eu já parto para inglês. Por quê? Eu escrevo devagar, tá? Então eu gostava só de jogar ali o que veio na minha cabeça e depois já desenvolver a redação em cima disso. Eu sei que não é tão famoso esse método, e na real eu não vi em lugar nenhum, só funcionava pra mim. Eu defendo muito isso, cara. No dia da prova tu tem que fazer exatamente o que tu fez ao longo de toda a preparação, não é dia de inventar, beleza? Então já começa por aí. Daí eu ia pra inglês, tá? Eu começava por inglês por quê? Porque eu me considerava bom, se comparado aos meus amigos ali do cursinho, eu me considerava ok pra bom, tá? Era um diferencial meu. E por que eu não tô falando que eu era, absurdo? Porque a gente sabe que o inglês DEFON é difícil, então, tu ser muito bom em inglês significa tirar 18, 19, eu não tirava isso, mas eu me sentia confortável, logo achava interessante começar por inglês, já que se tu deixasse para depois, tu poderia perder algumas questões ali por estar cansado, por falta de atenção, e aí eu acabaria perdendo uma vantagem em relação aos meus concorrentes, que seria mandar mais de 10 ali em inglês, beleza? Daí, depois de inglês, eu fui para a prova de física, em português, fechei português, Em inglês eu fazia ali as 10, 15 questões que eu achava fazíveis, deixava as 5 difíceis para depois, tá? É muito interessante você não perder tempo com questões difíceis e saber escolher as questões que você tem que fazer. Daí, português eu fazia todas, eu achava que o nível de português que vem à prova eu tinha que acertar pelo menos 16, tá? Então eu fiz português, daí no final, redação. Comecei a correr pra caramba ali. E aí, fechei ali tentando matar as mais difíceis de inglês, com aquela estratégia clássica de ir eliminando. Você tem que saber fazer provas, além de saber as matérias, tá? Então eu ia eliminando, e não só pegava e chutava qualquer coisa. Eu tentava aumentar minha probabilidade de acerto, já que eu não sabia exatamente qual era a questão alternativa certa. Eu aumentava a minha probabilidade de acerto. Então você tem que jogar assim. E aí, qual que é o macete que eu tenho para passar aqui? É no segundo dia. Por que eu falei tudo isso até agora? Porque eu era bom no primeiro dia e eu começava pela matéria que eu me considerava melhor em relação aos outros, tá? Eu tinha exatamente isso na minha mente antes de começar a prova, então vai dando um checklist aí. Se tu já sabe por onde você vai começar, tá? Se você sabe exatamente quando vai fazer a redação, quanto tempo que você vai dedicar para isso, tem que ir com tudo isso em mente. O dia da prova, ele tem que ser... Você tem que visualizar o que será feito e todos os cenários que podem acontecer. Se inglês vier muito difícil, o que você vai fazer? Se português vier diferente, nada impede, tá? A prova tem um padrão, mas pode mudar completamente. E aí, o que você vai fazer? Já tem que ter visualizado isso antes. Se a redação vier um tema, tu não tá preparado, tu vai ficar nervoso, vai jogar todo o seu ânimo por água abaixo? Não, tem que pensar em tudo. E aí vamos pro segundo dia, que era o dia que eu me considerava pior, mas presta atenção aqui, esse macete que eu vou passar funciona se você é melhor no segundo dia e quer usar isso no primeiro, que é o seguinte: eu não me considerava muito bom em matemática e física, No começo do ano eu acertava, teve uma prova antiga que eu acertei 2 de 20 de matemática. Quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Então a minha estratégia foi o quê? Matemática eu tenho muita chance de progredir, porque apesar de eu não acertar muitas questões, eu não era ruim, eu não tinha dificuldade. Eu só não tinha estudado bem no ensino médio. E conforme eu ia estudando, eu ia pegando. Então eu botei a meta de acertar, fazer média em matemática. E física, eu botei a meta de ficar muito bom em alguns tópicos que caíam todo ano. E os outros, usar o macete que eu vou te falar agora. Então,
eu consegui fazer exatamente isso, tá? Chegou ali para matemática, eu já fui nas que eu sabia, né? Matemática financeira, estatística, porra, análise combinatória, eu gostava de fazer, PA, PG eu tinha estudado bastante. E aí, por que eu tô falando isso? Porque é muito importante você saber as questões que tu tem confiança, buscar elas na prova, saber também, lapidar ali, essa daqui tá fazível, essa daqui, apesar de eu ser bom nessa matéria, veio impossível esse ano, para não perder tempo e também para não perder questão que você poderia pegar utilizando esse macete. Vamos lá, vamos supor que você fez 10 questões com certeza na prova, e aí tu pega e tenta cartear outras 4. Ao invés de tentar cartear ou então pegar e fazer aquele pior erro de todos que é, essa aqui eu vou botar C, essa aqui eu vou botar B, tu pega as outras 10, vê quais questões que você marcou nas que tu sabe que acertou. Então, por exemplo, vamos supor que tem 5D, 4C, quem é Defon pegou a referência lá, 4C, e aí, nenhuma B, tá? Tem uma A, nenhuma E, nenhuma B. Cara, tu não vai pegar as outras 10 e ir chutando de modo aleatório. Não, tu vai pegar e botar tudo na B. Por quê? Geralmente tem de 2 a 4 alternativas ali, tá? Em média, em cada questão. Então, se tu botar tudo em uma, é provável que tu pegue ali 3 questões. E se você for chutando de forma aleatória, é possível que tu não pegue nenhuma. Isso é possível. Então, não brinca com essa possibilidade. Joga tudo em uma que há mais chance de tu pegar pelo menos mais 3 questões a mais ali em física e em matemática, entendeu? Isso pode elevar teu número de acertos. Então, pega ali as matérias que tu é melhor, faz com estratégia, beleza? Os tópicos que tu tá com confiança. E o que tu não souber, pega, analisa a alternativa que tu menos colocou na prova e chuta tudo em uma, tá? Isso vai aumentar teu padrão de acertos. Lembra de fazer a prova com estratégia. Lembra de eliminar alternativas para aumentar a sua probabilidade de acerto. E principalmente saber escolher as questões que você deve ou não fazer. Isso que eu estou falando aqui é o que você já deveria estar fazendo nos últimos meses. Então, basicamente, tu vai chegar lá amanhã, ou sei lá, daqui a algumas horas, e fazer o que você fez todos os dias da sua vida nos últimos meses. Ou seja, é só mais um dia. Entra com esse pensamento. E se tu ficar nervoso, eu vou te falar exatamente o que eu fiz quando eu fiquei nervoso no dia da minha prova. Tava no final do primeiro dia, tá? Estava escrevendo a redação, devia faltar uns 30 minutos. E eu vou falar isso rapidamente porque é muito interessante, pode acontecer contigo. No meu caso, eu comecei a ficar nervoso porque eu sabia que eu escrevia devagar, como eu falei no começo do vídeo. E quando eu estava escrevendo e o fiscal estava avisando que faltava, 20, 25 minutos, eu começava a olhar para o aplicador, aquele cara que fica lá de branco, né, que provavelmente é aluno da iPhone, e eu ficava olhando para ele falando, caraca, eu preciso muito estar ali, eu preciso muito vestir essa farda branca, eu quero muito essa vaga, por favor, senhor me ajude. Enquanto isso eu estava escrevendo, me embolando e errando palavras na redação. Daí eu percebi que minha mão tava suando, que eu tava com uma pizza gigante, eu não sou de suar muito, e eu falei, cara, eu tô nervoso. O que eu fiz? Larguei a caneta, comecei a respirar fundo, sabe? Fazer exercício de respiração mesmo, porque isso tira o foco do teu sentimento e traz de volta pro momento presente. E lembrei do que o Kobe Bryant, aquele jogador de basquete, lendário, que é ídolo dos meus ídolos. Eu nem assisto basquete, mas eu já assisti ele falando sobre isso. E ele falava, cara, numa final, quando você tá nervoso, tu não tem que brigar com aquele sentimento, porque é completamente normal. Então, quando tu sentir aquele frio na barriga, o suor nas mãos, para, respira e fala, tudo bem, eu tô nervoso. É natural, eu me preparei o ano inteiro para esse momento. E é importante trazer essa consciência que nós, seres humanos, ficamos nervosos em momentos de medo. Nós sentimos medo, por quê? Porque é um instinto natural. Então, todo mundo à sua volta também está com medo. Então, além de focar na sua respiração, foca também nas pessoas ao seu redor. Olha ao redor. Tá bom, aquele cara também tá nervoso. Olha ele batendo o pé. É impossível esse cara ter estudado mais que eu. Tô mais preparado que ele. Eu vou amassar, traz de volta a confiança. Proteja a sua confiança. Um concurseiro precisa dela. E aí, volta a fazer o que você treinou o ano inteiro pra fazer, que foi exatamente o que eu fiz. Eu voltei, tá. O que eu tava escrevendo? O que eu ia botar na minha conclusão? Então, beleza. Eu fiz isso 1000 vezes antes. É só mais um dia, irmão. E se você conseguir mentalizar isso, seguir o que eu falei aqui, tu vai pegar essa vaga, irmão. Espero aqui dentro. Teu destino é aprovação. Então segue a gente lá no nosso canal do Instagram também, beleza? Vou deixar aqui. Dá o like aí, se inscreve se tu quiser acompanhar os vlogs que eu vou fazer da nossa rotina lá dentro, né? Enquanto tu não entra, pra tu já saber aí o que te espera, tá? Também vou fazer outros vídeos entrevistando alunos aprovados pra te mostrar como é a vida lá dentro e o que eles fizeram pra ser aprovado, beleza?
Então é isso, te espero aqui nos próximos vídeos e te espero aqui dentro da iPhone.